Gente, a natureza parece que gosta de nos confundir, né? Tem muitas plantas que se parecem muito, mas na verdade elas não são iguais. A gente acha que é a mesma coisa, né? Que a gente conhece, e chega na hora, não é a mesma coisa, né? Assim é o reino animal também. Tem muitos animais que se parecem e a gente se parece, mas não são a mesma coisa, né? Não é o mesmo animal. Então, gente, referente a as plantas, eu peguei aqui duas folhas, ó, duas folhinhas aqui, ó, chegando bem perto. Todo mundo acha, né? Vai achar que é a mesma planta, né? Que é a mesma coisa, a mesma planta. A única diferença é que esta aqui, ó, um pouquinho mais verde, né? Ela tem um tom mais escuro, um verde mais escuro. Então, pessoal, na verdade, essas duas folhas não são a mesma planta, não é da mesma planta, né? São plantas diferentes, certo? Aí vocês vão dizer, Elza, mas tá a mesma coisa, né? Não tem diferença nenhuma, né? Como você disse, o tom, ela só tem um tom um pouquinho diferente. Essa primeira aqui é um pouquinho mais verde, essa aqui é um verdinho mais claro, mas é a mesma coisa, né? Vai depender de onde elas cresceram, né? Talvez uma pegou mais sol, outras menos sol. Mas, na verdade, pessoal, realmente são plantas diferentes. Esta aqui, gente, é sorgo, sorgo selvagem, ou capim-sorgo, ou sorgo vassoura. Ela tem vários nomes, né? E isso aqui, gente, é milho. Essa mais verdinha aqui, verdinha clarinha, é milho. Então, eu vou mostrar para vocês de onde foi que eu tirei essas duas folhas. Vamos lá. Então, quando eu trago minhas mudas de milho, meus pés de milho, né, que eu costumo pegar na beira das estradas, de uma estrada específica, né? Quando eu vou, depois que eu trago, que eu chego em casa, que eu fico um pouco em dúvida. Na hora lá até que eu não fico, mas depois que eu chego em casa, eu às vezes acabo ficando um pouquinho em dúvida. Será que é milho? Será que não é milho? Será que é sorgo? Ah, não sei, tá parecendo milho, de qualquer maneira eu vou deixar um pouco. Eu penso assim, né? Eu vou deixar um pouco, depois eu vejo. Se eu ver que não é milho, eu tiro. Mas por que que eu acho assim, gente? Porque elas são muito parecidas, né? O milho e o sorgo são duas plantas bem parecidas, principalmente quando ele é novinho. Depois que ele cresce, a gente vê a diferença. Não são iguais, né? São parecidas, mas não são iguais. Gente, eu tenho aqui, ó. Isso aqui é um pé de sorgo. E aqui do ladinho, um pé de milho. Ó, aqui já tem já espiguinha, né? E o sorgo, gente, ele dá esse pendão aqui, ó. Olha, eu puxei, ele quebrou, mas ele é uma haste bem comprida, ele tá bem alto. Ele tem, ele tem mais de 2 metros, eu acho. Ele tem uns 2,30 m mais ou menos. Tá bem grande. Então isso aqui, gente, é o sorgo. Olha, ele dá uma sementinha. É o sorgo selvagem. Não tem um tipo só de sorgo, né? Esse aqui é o sorgo selvagem. Ou sorgo vassoura. Ele é feito, né, quando ele é plantado para essa finalidade, né, para fazer vassoura, né, para artesanato. Ele com certeza, ele fica mais encorpado, né, esse pendão dele aqui fica mais encorpado. E ele é feito vassoura, né? Ele é bem resistente, essa sementinha. Gente, o sorgo, ele é um cereal. Ele é muito consumido para alimentação animal, né? Ele tanto pode ser consumido
como forragem, como forrageiro ou como silagem, né? Pode ser armazenado para silagem. Então, gente, olha, a folha dele e a folha do milho. Ó, a folha do milho, ela fica um pouco mais larga, né? A do sorgo é mais estreitinha, mas olha, gente, olha se não é a mesma coisa praticamente, né? Muito, muito, muito parecido. E quando ele é novinho, eu fico muito em dúvida, né? Será que é milho? Será que é sorgo? Aí depois alguns que já estão nascendo uma segunda muda, né? Como esse aqui, geralmente às vezes no pé ele tem uma segunda mudinha, olha lá. Tá vendo? Ele tem uma segunda mudinha. Então aí já vê que eu já tenho certeza que não é milho. Mas quando ele não tem, realmente eu fico em dúvida, né? Aí com o tempo eu vejo que a haste está muito fininha, está bem mais fina, né, em relação ao milho. Então aí eu acabo tirando a dúvida. Então, gente, olha, deixar bem claro que esse aqui é o pendão do sorgo, né? Esse aqui é o sorgo, deixar bem pertinho aqui, ó. Ele parece um arroz, né? Então ele é chamado também de arroz selvagem. Olha, parece um cachinho de arroz. E o milho, vou abaixar aqui para ver como que é o pendão do milho. Ó, esse aqui é um milho. Ele não se parece arroz, né? Ele não tem aquela sementinha que o sorgo tem. Olha, gente, até quebrei aqui. Mas não tem problema não, que a espiguinha já tá já indo para já tá granando, né? Então não tem problema não ter quebrado ali. Então, gente, essa aqui é a diferença. O milho e o sorgo, né? Eu também fazia confusão. Aliás, eu nem sabia o que era isso aqui, né? Depois de pesquisar, fui ver, fui procurar saber o que era, então eu vi que isso aqui é chamado de sorgo, certo, pessoal? E aqui neste vaso, gente, ó, já dá pra ver direitinho o que é milho e o que não é milho. Ó, esse aqui é um milho, esse aqui é um milho, esse aqui também é milho, e esse aqui, esse terceiro aqui já não é milho. Eu trouxe há pouco tempo, então agora, à medida que ele vai crescendo mais fino, né? Ele tem um caule mais fino e então eu já estou vendo que não é milho. Agora aqui, ó, também até tudo indica que não é milho. Esse outro aqui, idem, mas eu tenho que deixar mais um pouco, gente. Eu não posso ser precipitada, não. Então eu deixo mais um pouco, porque se eu tirar agora, pode ser que eu me arrependa, né? Pode ser que eu ache que não seja milho e é milho. Esse aqui eu tenho certeza que já tá um pezinho grande, né? Então esse aqui é milho, sim. Então é isso, gente. Eu também me confundo, né? Por isso que quando eu vou plantar eu fico naquela dúvida. Aqui outro aqui também, que esse aqui talvez não, mas esse aqui, ó, certo? Tá bem diferente. Vê que uma folha para outra tem um espaço assim, ó, de uns 6 centímetros mais ou menos. E o milho não, o milho é mais próximo, né? Entre uma folha e outra é mais próximo, é uma das diferenças que eu estou vendo. Então, gente, por que eu encontro no mesmo local milho e também encontro sorgo, né? Pezinho de sorgo. Porque o sorgo é um cereal, né? Que é feito, que dele é feito ração, alimentação animal, né? Então, os mesmos caminhões que trazem milho, né? Que levam milho, passam milho nesse local, eles também passam com sorgo, né? Então, tanto pode nascer milho como pode nascer sorgo, né? Como eu já expliquei em vídeos anteriores,
Um ou outro grãozinho acaba caindo do caminhão. Provavelmente ele não vem sacado, né? Ele vem solto no caminhão. E acontece isso, aqueles grãos que caem, e pode acontecer deles germinarem, né? Eles encostar assim, tiver num localzinho que tenha terra, areia, né? Mesmo areia, ele pode germinar. Então, e o mesmo acontece com o sorgo, ele germina também com uma certa facilidade, né? Pessoal, nós no Brasil não temos o hábito do consumo do sorgo para alimentação humana, mas na Ásia e na África eles usam muito, é muito consumido sim, o sorgo, né? Por isso que muita gente nem nunca ouviu falar e nunca nem ouviu esse nome, né? Não sabe do que se trata e nem nunca ouviu, mas ele na África ele é consumido sim, né? Aquele pêndulozinho que eu mostrei ali é um cereal, né? Ele é extraído, eh, beneficiado, né? Ele é moído, feito uma farinha, né? Ou outras maneiras também de usar, e ele é consumido sim para alimentação humana.